Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Nós queremos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos uma vez mais juntamente com os irmãos da Assembleia de Deus, Siloara em Chama. O desejo do meu coração é que Deus continue abençoando os pastores que presidem esse ministério, pastor Fábio Gomes, pastor Patrícia, juntamente ao corpo de obreiro desta casa, você que faz parte também do corpo de membro desta igreja, que o bom Deus te abençoe. Quero compartilhar um texto aos irmãos que está no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22, versículo 14. Quantos irmãos aí estão procurando texto? Irmãos, eu tenho alguns desafios esse ano. Eu não vos falei isso da última vez que estive aqui, também não era pertinente ao tempo, mas quem já prega aí há algumas décadas sabe que as vias de missões, elas são bem dificultosas no que se compara à itinerância. Eu vos falo porque eu sou itinerante, prego há 25 anos. E toda vez que nós somos convidados a ir a algum país ou estado como itinerante, já é de prático quem vos convida a pagar passagem aérea, translado, oferta e etc. Mas nós temos uma dificuldade muito grande quando o subproduto, que é o dinheiro, quando é cerca de missão. Eu tive conversando com o pastor Flávio do Centro Internacional de Missão, é um homem que trabalha na linha direta com o Instituto Billy Graham, e eu fiquei no desafio de tentar levantar 20 pessoas para atender o campo de Vitacura, que é um campo de 256 igrejas, onde no Chile só tem 7,7% de crentes, né? E lá, como a droga é legalizada, digo, a erva em si, então nós temos uma dificuldade muito grande lá de conectar-se ao jovem à igreja. Eu não consegui levantar 20 pessoas voluntárias para pagar $1.100 para ficar 8 dias no Chile, né? Então, o campo da teoria e a prática são bem distintos, porque na realidade fazer missão é investir dinheiro. Então as pessoas não quiseram ir, então nós deixamos de atender a um campo de Vitacura, e agora o pastor Alan da Costa do Marfim, pastor presidente da Batista Unidos por Cristo, que é um pastor africano, ele vai estar agora daqui a 3 meses e meio em Moçambique, e ele me pediu ajuda. E é muito difícil quando você não consegue ajudar alguém por causa de dinheiro, irmão. Eu não pude atendê-lo em abril, quando ele foi a primeira vez, porque ele faltou-me recurso para isso, porque a passagem aérea que eu vou pagar é R$8.500 e de volta, e a hospedagem para 12 dias são 4.800. E qual é o propósito do pastor lá? Moçambique, na África, fica do lado da África do Sul. A África do Sul é um país extremamente rico, que não está nem aí para Moçambique, e nem as igrejas. Então quem navega lá sabe do que está falando. Então é um país rico que tem igrejas que não estão se importando com o país vizinho. Então a proposta é pegar na África do Sul para tentar conscientizar o pessoal, para capitalizar Moçambique, onde o pastor Alain vai estar construindo uma creche e um educandário para salvar das mais de 10.000 crianças órfãos que são mortas, que são órfãos por pai que morreram em campo de batalha, em conquista geográfica no próprio continente. Então são milhares. A igreja só pode, a princípio, adotar de 300 a 500. Então ele está indo construir essa creche e não consegue dar conta sozinho. Então, irmão, a igreja é missionária, teoricamente ou na prática. Então, se você quer tentar salvar uma geração, porque cada criança dessa é uma geração, tá, irmão? E para não saber que é conversa fiada, que é mentira, que tem um monte de mentiroso em cima do altar mesmo,
Então depois você pode atestar se é verdade com evidências que vai estar lá, fotos e vídeo. Então vai estar lá atrás, vai estar lá atrás, né, pastor Fábio? Aqui atrás, né? Vai estar, não está no meu Pix não, tá, irmão? Fique em paz. Então tem lá uns cones tudo fado lá. Tem 60, é gourmet, tem vários sabores, são R$12. É um desafogamento financeiro para criar recurso para que eu possa lá ajudar o pastor Alain da Costa do Marfim. Então, se importa com criança de verdade, pode ajudar. Vá lá, passa lá e Deus vai lhe recompensar. Amém, irmãos? Não ficar triste com a admissão, não, né? Também, quem quiser ir conosco, pode ficar à vontade. 8.500 e de volta, mais 4.800 de hospedagem. A gente está precisando de voluntário. Mudou, né? É isso aí mesmo. Versículo de número 14, Lucas capítulo 22, diz assim: é chegada a hora e pôs-se à mesa com ele e os seus 12 apóstolos. Pode tomar seu assento. Vamos dar alguns minutos aí rapidinho. Queridos, nós estamos no momento de mesa. Eu vi aqui o rapaz que ministrou falando sobre mesa, né? Esse conceito de mesa é um conceito que não é novo, é um conceito que transcende desde o Antigo Testamento, em conceito veterotestamentário. A palavra mesa no hebraico, né? Ela tem um segmento de shulchan, que quer dizer no contexto de recepção. Se você perceber na Bíblia, desde a época patriarcal, né, quando Deus visita Abraão com 2 anjos, ele vai preparar uma recepção para com Deus. Essa ideia de receber é mesa também. Nós temos evidências quando Isaac foi expulso para Gerar e o rei chegou para fazer aliança, eles sentaram-se para tratar-se de aliança, mesa também. Um termo de aliança é um termo de alianciamento também. Então percebe que quando Davi também vai ser ungido ali a rei, o próprio profeta falou que ninguém se assenta à mesa enquanto chegar, porque não tem unção se a mesa está quebrada. E perceba também que há um contexto de Davi ao Salmo 23 que prepara-te uma mesa na... Então eu já vi gente pregar que o inimigo vai sentar. Não, lê o texto, ele só presencia, ele não senta. O inimigo não se assenta à mesa, ele presencia a mesa. Mesa é lugar de comunhão. Quando você transporta isso para o Novo Testamento, o conceito é mais intenso. Por quê? Eu vou te explicar. Quem conhece a Bíblia sabe que havia naquela época um sistema meio complexo, onde havia um distanciamento entre questão de crivo social. Então as pessoas que tinham poder aquisitivo elevado não se davam muito com o pobre, porque a pobreza naquela época é um sentido de disciplinar. Então o judeu acreditava que se a pessoa é desprovida financeiramente, ela está debaixo de uma disciplina, de um castigo divino. Não só isso, também a doença era vista da mesma forma. Se a pessoa anda pobre ou é doente, para o judeu daquela época, ela tem um conceito de castigo, de disciplina ali. Havia também naquela época um conceito de aprendizado, você sabe muito bem disso, que para um discípulo se tornar discípulo, já havia uma distinção entre meninas. Meninas não tinham acesso ao aprendizado. Quem conhece sabe que 97,8% daquela população não sabia ler e escrever. Então era mais fácil Jesus parar a multidão, falar para eles gravar do que eles ler, porque não sabiam ler. Então quando havia o teste de criança, porque quando a mãe ela ensinava e o pai a criança, os preceitos ali, quando chegava-se no bar mitzvah com 12 anos, a menina ou 13 o menino, eles chamavam os meninos e primeiro atestado o nível de inteligência desse menino para depois ele ser discipulado. Ou seja, não se discipula quem tem que ir baixo. Então o doutor da lei testava o nível de inteligência para depois decidir se você vai ser direcionado às 3 escolas que lá havia. Hillel, Shammai e uma desconhecida chamada Zacai. Então não se ensinava a qualquer um.
não ia discipular qualquer um. Era uma margem bem pequena, muito seletivo. Se fosse um QI elevado, o doutor da lei, o professor, o rabino, colocava o seu jugo ali e ia passar a ser um discípulo dele. Aí apareceu um rabino naquela época, né, que começou a fama dele correr. Em Mateus capítulo 4, versículo 23, vai dizer que ele ensinava a mensagem do reino. E alguém começou a falar: há um rabino diferente no nosso meio. Qual é a diferença dele? Ele não testa QI para ensinar ninguém. Ele ensina a todos que chegam diante dele. Aí alguém começou a falar: mas está estranho demais. Um rabino que não testa inteligência para ensinar. Não, e tem mais ainda. Ele ensina menino e menina também. Oh, calma aí. Alguma coisa está errada. Esse rabino, ele ensina todo mundo, tanto menino e menina, que se reúne uma multidão. Toda a Síria está lá, de Decápolis também. Só que esse rabino é diferente. Além de ensinar menino e menino, ele, depois que ensina, ele não gosta de ver ninguém doente. Ele bota todo mundo para casa curado. Aí o negócio começou a ficar mais diferente. Mas como é que tem mais ainda? Além desse rabino ensinar homem e mulher, menino e menino, ele odeia o enfermo, se bate com a morte, ressuscita e não dispensa ninguém de barriga vazia. Ele multiplica pão e multiplica peixe. Aí tu percebeu agora que andar com Jesus naquela época era muito bom. Era, não era? Porque não precisa nem trabalhar, irmão. Ele multiplica pão, multiplica peixe, expulsa a doença e ressuscita morto. Quem não ia andar com ele naquela época? Só que a proposta de Jesus não é emitir resultado, é emitir relacionamento. Então toda pessoa que estava seguindo Jesus era motivado pelo resultado e não pelo relacionar. Então uma preocupação, porque resultado terreno não quer dizer ninguém a morar no céu. Então se você segue Jesus por resultado e não por mesa, relacionamento, então você tem resultado terreno, mas pode correr o risco de não ir para aquela grande mesa das bodas do Cordeiro. Então Jesus agora quer tratar de relacionamento. Eu preciso explicar para esse povo que eu sou um Deus que dou resultado, mas eu exijo relacionamento também. Qual é o sentido de mesa? O sentido de mesa é relacionamento. Por isso que ele falou que naquela grande mesa não ficais surpreso, porque do Oriente ao Ocidente se assentarão na mesa. Então não adianta você ter resultado se você não tem relacionamento na mesa. E aí começa a ficar complicado. Por quê? Porque o nível de Jesus para escolher pessoas, eu acredito que na tua mesa ninguém sentaria. Em Lucas capítulo 15 vai dizer que ele vai receber publicanos e pecadores. A palavra receber aqui no grego é prosdekomai. É uma palavra polissêmica e a primeira vertente dela é acesso, que é prosagogue. Então Jesus estava colocando na mesa dele pessoas que não tinham acesso a nada e a ninguém. E a palavra prosagogue aqui tem uma ideia de tirar as barricadas e dar acesso a quem não tem. O versículo de número 12 vai dizer que os fariseus e escribas ficaram totalmente indignados, dizendo: ele recebe pecadores e come com eles. Ou seja, ele é o único que pega quem ninguém pega para colocar na mesa dele. E não só pega para colocar na mesa dele, ele arranca as barricadas, quebra os impedimentos e lhe dá acesso que ninguém te daria acesso. É porque você não sabe, mas eu estou sentindo a presença aqui, a partir disso que eu vos falo. Há uma mesa não só física, mas espiritual hoje aqui, que vai do altar até a portaria. E hoje é a data específica onde todas as barricadas e todos os impedimentos contra a tua vida estão sendo removidos pelo dono da mesa. O Senhor não lhe trouxe aqui nessa manhã simplesmente para você simplesmente comer, mas entender que a mesa, o dono da mesa é aquele que tira as barricadas e dá acesso para quem não tem. Então quem não está sentado na mesa está questionando quem está com ele comendo. E aí é interessante, irmão, porque se eu fosse falar sobre mesa aqui, o conceito aqui
da Santa Ceia é mesa. Lucas capítulo 22, versículo 14 vai dizer: estando ele à mesa. Só que existe um conceito interessantíssimo a partir do versículo 7, por quê? Porque o indicativo do endereço da mesa é ele que dá, para cumprir Deuteronômio 16, versículo 6, que ele escolhe o lugar e o local que ele quer habitar. E há algo muito interessante, por quê? Porque a gente tem uma ideia, às vezes vaga, que tudo que a gente constrói em nome dele é dele. Calma aí. Irmão, quando você constrói um edifício, uma estrutura, um tabernáculo, um sucote para Deus, para virar uma Mikdash, um santuário, é ele que tem que escolher habitar lá. Ele avalia para depois virar um Mikdash. Então por isso que existem instituições que se denominam igreja. Então você constrói um edifício como Salomão. Vou construir um edifício, achando que ouro ia impressionar o dono do ouro, e bota um monte de coisa lá. Aí Deus vai dizer assim: eu vou primeiro ver se eu vou habitar aí. Até então é um tabernáculo, um templo, não uma Mikdash, um santuário. Aí Deus vai avaliar o que eu estou construindo para Ele. Quando Deus avalia e Deus aprova, Deus falou assim: olha, eu vou habitar, só tem um porém. Se tu estar comigo, eu estarei contigo. Mas se tu me abandonar, eu te abandonar. E o templo de Salomão, não mais dele. Porque se o templo é dele, as regras são dele. Eu vou destruir o templo de Salomão. Por que ele bota na destruição de Salomão? Porque Deus não constrói o que ele faz. O que ele faz, Deus não destrói, mas o que o homem faz. Então não é porque que eu vou simplesmente falar em nome que ele vai estar, que eu vou falar de um templo e ele vai tornar um templo um santuário. Agora, se o templo vira uma Mikdash, ele só não vem, ele habita. E todo culto é mais uma oportunidade. E ninguém sente a presença porque é santo o suficiente. Porque ninguém teria dignidade de estar na mesa com ele. E por que ele chama? Porque ele viu em nós valores que ninguém viu. Ele nos deu oportunidade que ninguém daria oportunidade para a gente. Se santidade fosse padrão para Deus se manifestar, ele não se manifestaria Isaías com lábios impuros e viu o grande trono branco. Então, meu irmão, quem está hoje aqui não pensa, não tem meritocracia humana, glorifica a Deus. Por quê? Olha para cá para tu entender isso aqui. Porque a referência de Lucas capítulo 22 para ir para o lugar que ele escolheu é seguir um homem de cântaro de água na cabeça. E quem conhece a história sabe que carregar cântaro de água na cabeça é função de mulher, não é função de homem. Por que ele está mandando seguir um homem de cântaro de água na cabeça no meio de 5.000 mulheres? Porque ninguém daria atenção ao homem carregando o cântaro de água. O que Deus quer? Deus não quer aqueles que seguem ele por resultado. Deus quer aqueles que seguem ele por relacionamento. E como Deus sabia que a multidão só quer saber de porta aberta, a multidão só quer saber disso, daquilo, ou seja, eu quero lá quem de verdade tem relacionamento comigo. Vocês vão seguir o homem de cântaro de água na cabeça. Eu não sei, irmão, se nesse dia esse rapaz é viúvo ou a mulher está doente, mas no meio de 5.000 mulheres tem um homem carregando cântaro de água na cabeça para guiar 12 homens para lá, para o endereço onde a mesa está. Pegou ou não pegou? Você não entendeu nada não, né? Aleluia. Eu estou dizendo que o homem de cântaro de água na cabeça é o Espírito Santo de Deus. E você não foi trago aqui à toa. Ele vem te guiando até o lugar da mesa, para ter contato com o dono da mesa, para ter relacionamento. A igreja levantou a mão para dar glória. Aí quando chegam os 12 lá, ele manda se assentar na mesa. O primeiro conceito de mesa na Bíblia aqui, Lucas capítulo de número 22, versículo 14, que se quiser colocar aí. A palavra mesa aqui no versículo 14 é anapípto.
no grego, ela quer dizer aliança, relaxamento. Só se você fazer uma comparação com a palavra mesa, do versículo 14, com a do versículo de número 21, salvo engano, há uma diferença muito grande. Porque a do versículo de número 21 está dizendo: mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. A palavra mesa aqui já não é pípito, é trapezar. Trapeza é alguém que trata a mesa da comunhão como fosse um balcão de negócio. Agora apertou, né? Apertou um pouco. Eu já estou acabando por causa do horário. Irmão, não adianta, Deus sabe quem é e quem não é aqui. Pode enganar a mim, mas não vai enganar ele não, meu irmão. Se assim correbaço de promência, leio de quebebobeden e a canda de ominacandarábria. Segura a mão de alguém que está ao teu lado, diga assim, ó, que privilégio. Nós não merecíamos estar aqui, mas Deus te guiou através do homem de cântaro de água na cabeça a estar nessa mesa hoje aqui. Então dá valor a esse tempo que você tem de mesa com ele. Alguém levantou a mão? Alguém lá atrás levantando a mão, lá em cima também dando glória. Irmão, discirna a mesa que você está. Eu vou te explicar que na mesa tem lugar para você. Quer ver uma coisa? Sabe quem estava na mesa com ele? Vou te explicar aqui, irmão. Não dá para falar de todos, não. Mateus, ladrão do passado. Judas, ladrão do presente. Tiago e João, céticos e sanguinários. Bartolomeu, calculista. Tomé, cético, duvida de tudo, é crítico. Havia também Simão Zelote, gostava de fazer na mão. Para não falar de Pedro, esquece. Esqueceu que é crente, MMA, fez na mão com 5 ou 10, ainda pegou uma espada e arrancou a orelha de alguém. Tu acha que é o mesmo lugar de gente perfeita? É gente sincera. É para ter dado glória a Deus. Deus não está procurando perfeito não, porque do altar está lá embaixo, não tem ninguém. Agora se tem sinceridade aqui hoje, se tem sinceridade aqui hoje, ninguém te arranca da mesa que ele te colocou. Levante a mão para receber hoje. Se Jesus aguentou um ladrão 3 anos e meio que rouba da bolsa, irmão, tu tá cheio de nome toque com o irmão que tá do teu lado aí. Que comunhão é essa, rapaz? Que comunhão é essa, rapaz? Que telambre o salário. Eu não vou com a cara dela, problema é teu, rapaz. Não bateu o salto, que salto o quê, rapaz? Tu é o quê na mesa? Tu é quem? Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra você. Não vou nem falar de Maria Madalena.
de gente se achando superior. Se Deus pegar a tua mente, o teu passado e o meu, não vai dar, irmão. Vem pra cá não, rapaz. Então qual é a proposta da mesa, pastor Sandro? Ela é inclusiva, mas é regenerativa. Eu não posso botar pra fora quem Deus deu tempo na mesa há 3 anos e meio. Cheio de gente dando condição para pastor. Se ela ficar, eu saio. Então sai. Ela é monacaxianda. Se ele ficar na liderança, eu não fico, então sai. Quem manda na mesa é Jesus. Quem manda na igreja é ele. O pastor Fábio recebe orientação de cima. Gostando você ou não, vai ficar na mesa quem ele colocou na mesa. E vai se acostumando, irmão. Quer falar de mesa mesmo, irmão? Vai melhorar agora. Olha como é que vai melhorar agora. Eu acho que eu tenho 6 minutos. Entrega tudo. Entrega tudo. Olha pra cá, irmão. Fala algo pro teu coração aqui. Jesus está tratando de pessoas na mesa, pastor Fábio. É o investimento que ele está fazendo. Eu não posso perder ninguém por causa da personalidade. Eu tenho que mudar o caráter. O irmão que é introvertido não vai virar palhaço porque se converteu não, irmão. Que mania é essa de eu querer moldar as pessoas? E o pior é você que baixa o nível para ser aceito por eles. A gente tem que aprender a lidar com as diferenças, irmão. Paulo vai dizer que no corpo ninguém é uma coisa só, irmão. Cada um tem a sua função, o seu valor. Eu vou fazer uma pergunta aqui, irmão, pode, eu sei que vai ser automático aqui, tá? Eu sei que vai ser automático. Vamos lá. Quem da mesa traiu Jesus? Qual o nome dele? Qual o nome dele? Não, foi os 12. Judas foi por causa de dinheiro, Pedro por negação, e o restante está em Mateus. Abandonaram a Jesus. Quem é o bonzão da mesa, irmão? Um traiu por dinheiro, o outro por negação 3 vezes, e os restantes, está escrito, e abandonaram a ele todos. Deus só olha o Judas, né? Foi geral, chefe. Todo mundo traiu. Só que tem um detalhe. Tu acha que ele não sabia que você faria isso quando te colocou na mesa? Tu acha que teu pecado de ontem, de semana passada, pegou Deus de surpresa? Tu acha que Deus não sabe quem você é? E por que está insistindo com você na mesa? É isso que o ser humano não entende. Eu entendo o pastor por causa disso, irmão. O pastor é taxado por nome de coisa. Por quê? Porque ele não consegue botar para fora que Deus botou dentro.
E às vezes falam um montão, sem entender o propósito da mesa. Ele não errou quando escolheu eles, irmão. O texto vai dizer que quando ele vai morrer, ele ressuscita. E ao terceiro dia, quando as mulheres vão em Lucas capítulo 24, olha para cá, procurar, o versículo 5 e 6, os dois anjos falam assim: vocês esqueceram que ele vos falou. Olha para cá, é normal as pessoas que frequentam a mesa, às vezes esquecer. E estão na mesa com Jesus. Irmão, se alguém consegue esquecer do que Jesus fala, quanto mais o que eu. E quando elas lembraram, olha a ordem dos anjos: manda eles se reunirem. Quem? Os que traíram por abandono, o que traiu negando. Ele mandou preparar a mesa de novo, todo mundo sentar. Você sabe qual é a raiva do diabo? Porque quando Deus nos escolheu, Ele sabia que a gente era de verdade. E mesmo sabendo que a gente era, falou assim: ó, eu tenho um encontro marcado com eles, dia 15 de junho. A partir das 9 da manhã, eu vou pegar aqueles que me abandonaram, que negaram o meu nome no trabalho, é o crente 007 do trabalho. Aqueles que me abandonaram, que me negaram, que foram para uma saidinha, que foram para lá e para cá, mas eu, como não vou abandonar eles, porque eu tenho um projeto com eles, eu não abro mão da vida deles. Eu vou provar tanto para essa pessoa, para quem está criticando ela, que ela vai dar certo e ele vai chegar aonde eu determinei que ele vai chegar. Eu vou preparar uma mesa aqui, olha, segura a mão de alguém agora, segura a mão dela, diga assim: ó, você nem sabe o que o céu reservou para a tua vida depois dessa mesa hoje aqui. Eu estou sentindo a presença agora. O projeto que está aguardando você a partir dessa mesa, a obra extraordinária que está aguardando você a partir dessa mesa, o resultado que vai chegar a partir dessa mesa. Quem acha que tu vai ficar para trás e que Deus vai te arrancar, não sabia que Ele mandou chamar você de novo para esta mesa. Tem alguém hoje que pode levantar a mão e dar o melhor brado de glória para Ele neste lugar, irmão? Quando Ele mandou chamar, dois homens estão se distanciando para o caminho de Emaús. Eu vou te falar que a mesa é terrível, porque eles estão a 60 estádios de Jerusalém. 12 quilômetros. 12 quilômetros. Jesus aparece, pastor Fábio. Eu tenho quanto tempo ainda? Já acabou. Acabou o tempo, irmão. Vocês vão ter que comprar todos os cones lá, tem 60. Irmão, eles estão se distanciando, por quê? Olha o que o texto vai dizer: nós esperávamos que tu era aquele que havia de vir. São pessoas decepcionadas com Cristo, porque Deus não fez o que ela quis. Elas estão se distanciando. Jesus aparece para esses dois discípulos e pergunta assim: o que vocês estão falando aí? Eles falam assim: tu és estrangeiro no meio de nós? Não sabes o que aconteceu em Jerusalém? Jesus, autoridade reconhecida por Deus e pelos homens, morreu. Já tem 3 dias. Aí Jesus falou assim: ó, fala mais. Ou seja, fala de mim, fala, vai. Nem sabia que era Jesus que estava ali. Tem gente que nem sabe que Jesus está vendo tudo, né? Aí continuaram falando. É quando ele fala assim, ó: e as mulheres viram 2 anjos que disseram que ele ressuscitou, mas nós mesmo assim viemos embora. Aí falou: nércios de coração, não consegue nem analisar e nem acreditar naquilo que veio.
Essa que ele falou, ele começou a explicar todas as profecias acerca dele na lei Torá, os profetas Nevim e nos Ketuvim, nos escritos. Imagina você pegar todas as profecias do Antigo Testamento e provar que você é quem diz quem é. Aí o texto vai dizer que quando chegaram perto de Emaús, tinha uma pousada. Pernoita conosco, porque o tempo passou. O texto vai dizer: e quando eles se assentaram à mesa, na mesa ele resolve tudo. Ele pegou o pão. É na mesa que ele resolve tudo. Ele pegou o pão e partindo o pão deu graça. Quando partiu o pão deu graça, eles reconheceram: é Ele. Como é que a gente não soube antes? Aí o outro falou: rapaz, mas o teu coração não ardia como o meu ardia. Enquanto ele falava da palavra, o meu coração ardia. E eu acho linda essa parte do coração arder, porque ninguém aqui foge da palavra que da parte do bolo que é teu. Porque a parte do bolo que é teu, o Espírito tem prazer em fazer só você sentir a presença. Eles voltaram correndo. Quando voltaram correndo, quem se chega no... Eles começaram a chegar assim, ó: olha, é Ele mesmo. Nós tivemos a mesa quando Ele partiu o pão. Ninguém parte o pão que nem Ele. E deu graça a Ele. Aí ele chega. Quando ele chega, ele diz: ó, Shalom Donai, mein Welt. Começaram a contar. Aí ele falou assim: olha, sou eu. Aí ele vai logo no cético: Tomé, toca aqui, cara, vê se é de carne. Mas só que estão achando que é fantasma ainda. Aí ele vai dizer o seguinte: olha, para provar que é Ele mesmo, tem alguma coisa para comer aí? Tem metade de um peixe frito ali, traz aí que eu estou cheio de fome. Ele comeu o peixe. Quando ele comeu o peixe, aí agora eu entro na palavra 5 minutos. Aí ele falou assim: olha, ele explicou para os 11 tudo que explicou para os 2. Aí falou assim: ó, eis que vos envio a promessa do meu Pai. Ficai em Jerusalém até. Até é uma preposição temporal que define uma limiar de um tempo, aonde existe uma exatidão de palavra liberada, mas de conclusão de tempo. Eu vou explicar mais ou menos. A palavra até define que vai acontecer, mas não qual o tempo que vai acontecer. Então quem está aguardando a promessa não tem ideia de quando vai cumprir. Mas se você não tem ideia quando vai cumprir, por que está até agora aguardando? Deixa eu explicar isso aqui, irmão. Ficai até, que do alto. Até, preposição que define um fator temporal, mas que não é conclusivo na exatidão do tempo. Ou seja, você vai ficar lá até que aconteça. Vou trazer para o dia de hoje. Tem algum crente aqui aguardando alguma promessa? Se eu fazer uma pergunta aqui, está aguardando até agora? Só que quem não vive, quem não tem relacionamento, quem não tem o quê? Quem não tem o quê? E vive de resultados, já tinha ido embora da mesa. Por quê? Porque eu defino até é o relacionamento e o tempo de mesa que você teve com Ele. Porque quem teve tempo de mesa com Ele sabe que Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrependa. Então eu faço uma pergunta para você aqui, ó. Você que está guardando há 10, 15, 20 anos, por que guarda até agora? E aí os incautos que observam a tua vida vão perguntar: há quanto tempo você está guardando esse negócio aí? Você vai dizer assim: olha, eu estou guardando até agora. Mas tem quanto tempo? Ó, tem muitos anos, mas tu está aguardando ainda? Sim, até agora. Mas o que você aguarda até agora? A questão não é o tempo, é quem me prometeu. A questão não é o tempo, é quem me prometeu. É por isso que Satanás hoje, ele perdeu a batalha. Por quê? Porque o último versículo de Lucas capítulo 24 diz que quem estava aguardando até
no templo acontecer, estavam aguardando, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Logo, Atos 1, versículo 14, vai dizer que eles estavam lá, aguardando até em oração e súplica. Ou seja, Satanás usa a questão do tempo para tentar roubar da tua boca a oração e a adoração. Mas quem acredita nele, aguarda até agora, louvando e orando o nome do Senhor. É por isso que hoje você entrou hoje aqui nesse lugar e Satanás não conseguiu roubar da tua boca o louvor e a oração ao Senhor. Eu cheguei hoje aqui de manhã e vi gente até agora guardando a promessa de muitos anos até agora, mas não aguardou calada, aguardou glória, aguardou dando aleluia, aguardou louvando ao Senhor. Então segura a mão dessa pessoa, diga para essa pessoa, diga: não saia do ambiente da promessa, não vai para Emaú. A promessa é para quem fica, não é para quem vai embora, é para quem permanece, não é para quem se distancia. Eu vim liberar uma palavra hoje para o teu coração, para quem está em Jerusalém: permanece, não sai da posição que o Senhor te colocou. Quem sabe é hoje, nessa manhã, que a promessa que Ele te fez lá da tua casa se cumpra hoje nesse lugar. E ninguém vai roubar essa esperança de você. Tem alguém para dar glória, para dar aleluia? Pastor Sandro, mas enquanto eu estou em Jerusalém, tem filho meu em Emaú. Enquanto eu estou em Jerusalém, tem alguém na minha casa em Emaú. Não leu a Bíblia, não? Eu disse que quem foi buscar eles foi o próprio Jesus de Nazaré. Pode estar em Emaú, Ele vai trazer de volta para cá. Vai voltar para Jerusalém. Está na bebida, vai voltar para Jerusalém. Está nas drogas, vai voltar para Jerusalém. Quem é da mesa, vai voltar para a mesa. Eu vou te dar o semi-nominência. Lobidara canto de hominaço híbria. Ele nem mandou anjo, Ele mesmo foi. Enquanto você está levantando a mão para dar glória, Jesus está indo lá em Emaú buscar as pessoas da tua família e da tua parentela que vão entrar por esta porta aí, ó, aleluia. E você vai gritar: eu e toda a minha casa servimos ao Senhor da mesa. Oh, tem alguém para levantar a mão e receber? Te prepara, olha para cá. Não precisa bater boca em casa, não precisa discutir. Chegou o final de semana, quem ir para Emaú? Deixa ir para Emaú. Quem vai buscar eles é o dono da mesa e vai trazer para cá. Fica de pé comigo. Só maior, só maior. Eu vou dizer uma coisa, irmão. Ó, falando um negócio para você aqui. Ele falou, olha o que ele falou. Ele falou que esta mesa, ela aponta para outra, tá, irmão? Essa mesa aponta para outra. Não tem como participar da outra mesa sem participar dessa. Ele falou que do Oriente ao Ocidente se assentarão na mesa do Cordeiro. Levanta a tua mão direita para cima. Pai, nós estamos em Jerusalém, aguardando até agora todas as promessas direcionadas às nossas vidas. E nós não saímos de Jerusalém até que Tu cumpra, Jesus. Tem gente debochando da nossa fé. Tem gente, Senhor, se achando superior a nós. Menenso híbrio farguiteia.
Tem gente, Pai, debochando da nossa esperança, mas não dá para sair do meu coração que tu prometeu, está gravado aqui dentro, Jesus. Ainda que às vezes não dá vontade de vir, mas eu sigo o homem de cântaro de água na cabeça. Eu estou na mesa até agora, aguardando a promessa se cumprir. E eu acredito, Pai, que este ano eu vou testemunhar as promessas de Deus da minha vida. Tem alguém com a mão para cima para receber agora? Enquanto, Pai, a gente aguarda até agora a promessa, vai derrubando os laços do inimigo, vai derrubando as emboscadas de Satanás, vai derrubando, Pai, todo desânimo, toda amargura, todo ressentimento do nosso coração. Deus, faz eu suportar o meu irmão na mesa, faz eu ter comunhão verdadeira com o irmão na mesa. Como Deus não dispensa ninguém de mão vazia. 1, a honra, a glória é tua, Jesus. 2, Pai, batiza com o Espírito Santo hoje na mesa. 2,5, cumpre a promessa na vida dele e na vida dela. 2,70, a minha casa toda vai estar na mesa, glorificando o teu nome. 2,90, a gente não vai sair de Jerusalém. 12,95, traz todo mundo de Emaú para volta para cá, para Jerusalém. Quem acredita nisso, fecha a tua mão agora e dá o melhor brado de glória para ele nesse lugar. O inimigo tenta lá se embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho. Comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o tempo, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas. Da estéreo, é o mesmo, irmão. Não tem, mas estou contigo, e Deus já tem, e um caminho aberto pelas águas. Faz chover, muitas fontes mil vão descendo, haverá nuvem que eternamente vai viver. Deus já tem, e Deus já tem, e o caminho aberto. Faz romper muitas fontes meio. Diga. Ô glória. Irmão, espera aí. Ô glória a Jesus, vai dando glória aí, igreja. Essa é para você pegar e não esquecer. A proposta de Jesus não é obter resultados, mas sim criar relacionamento. Hashtag Pastor Sandro Saavedra. A proposta de Jesus não é obter resultado, que a gente procura resultado o tempo todo, mas criar relacionamento. E a gente fica se isolando o tempo todo, se esquecendo que o relacionamento inevitavelmente atrai resultado. Oh, glória a Jesus, eu anotei para não esquecer. Amém? Com base nesta palavra
que essa é a proposta: criar relacionamento. Tem relacionamento sendo gerado na casa. E antes de nós chamarmos alguns irmãos para esse relacionamento com Siloé em chamas, vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Vai ser mais rápido que depressa. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. E todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que tinham relacionamento. Oh, glória a Jesus. E nesta hora, pautado nesta palavra e tudo que foi falado acerca da importância da mesa, estamos diante da mesa dos perdoados, amém? E nós queremos nessa hora chamar alguns irmãos, amém? E a igreja do relacionamento vai se alegrar de igual modo com todos os irmãos que nós vamos chamar, amém? Para ser recebido. Vão ser participantes deste momento, deste memorial, unidos e reunidos nesta manhã da mesa, amém? E queremos convidar com muita alegria, amém? Missionária Elaine, recebem a jovem Stephanie Vitória Fernandes dos Santos. Cadê a jovem Stephanie? Vem aqui, Stephanie. Vamos receber a nossa jovem Stephanie com alegria nessa manhã. Acompanha a Stephanie, missionária Elaine. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos convidar aqui o casal, o pastor Alex Xisto da Costa e a missionária Angélica Tavares Araújo. Oh, glória, vamos receber o casal com muita alegria nesta manhã. Oh, glória a Jesus, amém? E vamos receber de igual modo, louvado seja o nome do Senhor, a família, nosso pastor Rubem Dias Campos Filho, sua esposa, diaconisa Andréia Martins Dias Campos, seu filho, diácono Jonatas Martins Dias Campos, amém? A esposa, diaconisa Andressa Cristina de Lima Campos, e o filho, o netinho, Benício de Lima Campos. Oh, glória a Jesus, amém? Cadê o pastor Fábio? Amém, queridos? Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Pega a Bíblia aí, por favor, minha esposa. Irmãos, nós estamos com um casal, que é o diácono Gilvan e a sua esposa, a diaconisa Penha. Estavam no culto, precisaram se retirar. Foram para uma emergência rápida em casa. Estão no caminho, então, Marcos? Estão para ser recebidos, mas teve um probleminha, deixaram o filho em casa resolvendo uma questão da família, um negócio, e deu um probleminha. Então nós vamos receber os nossos amados, né? Os novos membros da família Siloé. Amém? E se o casal chegar, vocês vão perceber que eles vão chegar aqui a tempo. Tá bom? Não reparem, ok? Ok, igreja? Irmãos, todos os amados irmãos que nós estamos recebendo, eu costumo dizer que o obreiro ele tende a deixar saudade. Ele não some. E quando vai a algum lugar, ele é enviado. E quando dá o tempo da pessoa no determinado local, ele é abençoado.
tá? E os nossos irmãos estão todos eles abençoadíssimos. Eles vêm de um outro ministério, tá? Porque a igreja é única. Vem para somar, vem para multiplicar. Devidamente abençoados, irmãos. O obreiro não deixa rastro, né? Deixa saudade. E se eu for falar aqui da biografia de cada um, vai virar a vigília. Mas nós vamos receber por aclamação, porque eu acredito que eles são a verdadeira carta do Senhor. Todos nós somos uma carta escrita por Deus. Mas eles vêm debaixo de bênção, amém? Para serem bênção, amém? Porque eles vão viver aquilo que Deus disse a Abraão: Abraão, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, amém? Hoje eu vou fazer algo diferente. Vou pedir que vocês fechem os olhos de vocês. Igreja, estende a mão para cá, nós vamos orar pela vida dos amados. Pastor Jonas Netos, vem cá fazer essa oração. Aproveito e recebo o senhor também, né, pastor? Estou recebendo o senhor também, né? Como Siloé, né? Ore pela vida dos nossos amados novos membros. O pastor me chamou depois de 15 anos. Estão prova aqui. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero louvar o teu nome, Senhor, porque nós sentimos a tua presença nesta manhã. Os nossos irmãos, Senhor, que estão sendo recebidos hoje, o Senhor continue abençoando, que possam continuar sendo bênção, Senhor. Abençoe de uma maneira poderosa no momento em que nós iremos sentar à mesa contigo nesta noite, nessa manhã, Senhor. Tome tuas mãos, nós te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém. Fica aqui, pastor, do lado do Alex, está aqui, ó. Chegou o casal Penha, Gilvan. Meio veio para cá, que nós vamos dar o brado. Está estacionando ele? Tem um motorista de plantão aí para tomar o carro da mão dele lá. Vem para cá, irmã Penha. A gente dá aquele brado bem gostoso. Amém? Eu tenho uma novidade para partilhar a igreja. Amém? A partir da Santa Ceia de julho, Santa Ceia de... Os cultos vão acontecer diurno e noturno. Nós vamos ter 2 cultos. Amém? Nós vamos fazer culto matutino. A parte boa é que a escola bíblica de 9 passa para 8 da manhã. 8 da manhã já se alimentando da palavra. E quando for 9h30, ela encerra. Os professores vão ter 1h30 para passar a instrução da revista. Nós fazemos uso. Para que 10 em ponto a gente inicie o culto e encerre meio-dia. Quem tem sede e fome de Deus, eu vou olhar principalmente esses que me pediram para o dia de hoje. Vai retornar à noite. Amém? Se não retornar à noite, Deus envia um povo para a noite. Vou fazer a oração daquele rei que mandou buscar nos becos, nos valados, nas comunidades, nas biqueiras, nas cracolândias, que o povo chega, irmãos. Obrigado, pastor Rafael. Nós vamos fazer 2 cultos. E se a igreja encher, como está cheia aqui hoje pela manhã, à noite, a gente parte para o galpão. Enquanto isso não acontecer, eu não arredo o pé daqui. Então, se você está se achando aí exprimido, apertado, trabalhe para o reino. Se dedique ao reino. Porque o lugar que nós vamos vai ter lugar para toda a sua casa. Eu disse toda a sua casa. Amém? Agora vamos receber os nossos irmãos gostosos, irmãos. Vamos. No tempo 3... Então passa à frente aqui, já fica do lado da esposa aqui, pega na mão dela aí. Amém, as famílias, deem as mãos aí, por gentileza, amém? Amém? Pastora, dá um passo à frente, abraça a nossa jovem aí. Isso, amém? Queridos, esses são os novos membros da família Siloé em Chama. O que é que nós vamos dizer aos nossos amados irmãos no tempo 3? 1, 2, 3. E fiquem, porque a
Aplauda o nome do Senhor. 3 varoas para abraçar aqui as irmãs. Isso. 1, 2, 3, 4, 5 irmãs aqui de fogo. Tem varão de fogo aqui para abraçar os varões aqui no altar. Ô, glória! Isso, Naná, por gentileza. Deus está construindo o seu testemunho, Naná. Vai ser forte, hein? As minhas irmãs selecionadas aqui, ó. No segundo degrau, uma ao lado da outra. Os meus irmãos aqui, ó. No segundo degrau, um ao lado do outro. Mídia me ajuda, 1 de Coríntios, capítulo 11. Os amados irmãos, sejam bem-vindos, tá? Pastor Rubenito, Diaconisa Andréia, missionária Angélica. Se abraçados, todos aptos a cear. Sei, participem da mesa. Pastor Sandro bem frisou isso, uma do lado da outra aí, se ajeitem da melhor maneira possível. O altar aumentou, mas como foi falado semana passada, é para nós fazermos o uso da mesa. 1 de Coríntios 11. E eu já vou dar um salto para o versículo 28. Amém, queridos? Assim diz a inerrante, infalível, inefável palavra de Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Vou repetir. Examine-se, não examine o irmão. Examine-se. Olhe para dentro de si. Nem para trás, nem para frente, nem para um lado, nem para o outro. Para si. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Amém, queridos? Para a glória do nome do Senhor, chegamos na sexta ceia do ano, nesta casa. E eu louvo a Deus porque vejo a igreja repleta, principalmente no dia da ceia. Isso aponta para o comprometimento e a valorização de tudo que Jesus passou para nos proporcionar a esse memorial. Amém? Jesus não passou por o que passou para que a gente despreze a mesa. Então é importante esse memorial e esse legado deixado. Então, queridos, o pastor da igreja, isso aqui eu falo com muita propriedade, ele não tem poder de impedir. Quem estava atento à palavra, o apóstolo Sandro, olha, o pastor Sandro disse que o Senhor Jesus Cristo não levou em conta nem o seu pecado de ontem. O culto de manhã ele é gostoso porque não dá tempo de pecar, mas se alguém ainda assim pecou, se arrepende, volta para a comunhão, volta para a mesa. Amém, queridos? Amém, amados? Então, pastor nenhum pode impedir o irmão de cear. Agora, a gente tem que orientar. Pastor, quem é que pode cear? Você que é batizado nas águas, pertence ao corpo de membros cujo cabeça é Cristo. Você está em perfeita comunhão com a sua igreja, com o seu ministério. Se mora com alguém, precisa ser casado, casada. Atendendo essas prerrogativas, o que te impede de cear? Então valorize a mesa, valorize a ceia, valorize esse memorial. Amém? Amém, queridos? Sem mais, levante por gentileza os amados os elementos. Levante os elementos, amém? O versículo 23 diz assim, aguenta a mão aí, hein? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça,
o partiu. E disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Pastora Patrícia, apresente os elementos ao Senhor. Oremos. Amantíssimo Deus eterno, maravilhoso, glorioso Pai, queremos externar a nossa gratidão, Senhor, por esse memorial, meu Senhor. A sua presença se faz notória neste lugar. Meu Senhor, queremos te apresentar nesta manhã, meu Senhor amado, o pão que simboliza o seu corpo, o suco de uva que simboliza o seu sangue, Senhor. Uma manhã de renovo, de restauração, como foi dito nesta manhã, uma manhã, Senhor, de regeneração. Senhor, trabalhe nossa mente, o nosso coração, firma os nossos passos, que seja uma manhã de entendimento, de mente renovada, de transformação. Senhor, seremos participantes deste memorial chamado Santa Ceia do Senhor, e ao ingerirmos, Senhor, o corpo, o sangue, meu Senhor, simbolizado pelo pão, pelo suco de uva, que sejamos tratados, sarados, renovados, regenerados, Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor. Assim te oramos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Oh, glória seja para Jesus, irmãos. O presbítero Marcos vai servir a galeria. Pastor Wanderson serve o altar, toda a extensão do altar. Pastor Anderson serve aqui o nosso lado esquerdo. Amém? A diaconisa Cris vai servindo e no final vai dar tudo certo. Amém? As tias já vão instruir as crianças ao entregar a uvinha para que elas possam entender o sentido da carne e do sangue, do pão e do suco da uva. Instrua elas a aguardar o coleguinha, o irmãozinho, o cordeirinho. Amém? Não vai ter a segunda vez. Instrua ela. Esperai uns pelos outros. David, deixa Deus te usar aí, ok? Deus te abençoe, meu filho. Sirvamos, queridos. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Aleluia. Eu não estava no Éden, mas herdei o pecado. Não estava na cruz, mas herdei a salvação. Que algo surreal de Deus. E eu não me canso de lembrar desse memorável momento. Eu queria que você lembrasse juntamente comigo, porque é um dos hinos mais lindos que eu já vi na minha vida. Eu abri minha Bíblia em João 20 e eu me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Mas ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu, e aonde estava o corpo do mestre, dois anjos Maria viu, que lhe perguntaram: por que choras? Maria respondeu: meu Deus, é que aqui estava o corpo de Jesus, só que o corpo dele desapareceu, o corpo dele não está mais lá. O que é mais incrível é: então Maria anda pra trás, creio eu que já disposta a ir embora. É quando o mestre aparece e lhe pergunta: Maria, por que chora? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure dentre os mortos, porque vivo eu estou, vivo eu estou, vivo eu estou.
Diga aos seus irmãos pra começarem a sorrir. Diga a eles, Maria, que não acabou. Fala que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu, disse pra eles assim: senta todo mundo aí, deixa eu lhes contar. Você sabe como aconteceu? Diga, diga. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá o seu grande. Grita no fundo da tua alma, diga: ó morte, onde está? O rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá o seu grande amor. Ó morte, onde está? Papai ressuscitou, ele venceu, ele venceu. Eu vou deixar você louvar, diga, diga. Só ele merece. Espírito Santo, pra sempre ele ressuscitou. Tem boa notícia, ele ressuscitou. A morte venceu, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. O que ele é invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome, de todo nome. Diga mais uma vez: és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Só dele é o reino, só dele é a glória, acima de todo nome está. Aleluia, a esperança triunfou. Oh, oh, oh. Aleluia, a minha vitória está em ti, porque a morte não segurou. O meu Cristo ressuscitou, e sobre o trono ele está, reinando em glória.
Amém, queridos? Faltou alguém? A turma da recepção, estacionamento, cantina. Minhas irmãs da cantina estão ali, né? Ô, glória. Robson, tudo ok aí? Amém? Amém, queridos? O versículo 24, por gentileza, de 1 Coríntios 11 no telão. Louvado seja o nome do Senhor. E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos, queridos. O versículo 25 no telão, por favor. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. 26. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Maranata. 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 Bebamos. Você pode declarar isso. Posso crer no amanhã. Só quem crê que Ele vive, porque Ele vive. Declare. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida. Você pode se colocar de pé? Se coloque de pé, por gentileza. Já seguiremos para os nossos lares provisórios. O meu
Mas se põe de pé primeiro, põe de pé. Que vive está, porque Ele vive. Posso crer. Você consegue pegar na mão desse irmão, dessa irmã aí do seu lado? Consegue? Porque Ele vive. Isso. Baixinho agora, base, diminui. Eu não sou de fazer isso, mas eu preciso fazer. Porque senão Deus me aperta. O amor de Deus já é difícil, irmãos. Imagina o apertão dele. Meu irmão Damasceno, como é que o senhor está? Tá bem? Quer melhorar? O senhor não quer vir fazer parte da mesa com a gente? Tomar uma posição hoje e cooperar com a sua esposa mais firmemente? Se tornar um crente chato igual o seu pastor? Você quer? Então vem aqui. Vem aqui. Vem cá receber teu esposo, Nádia. Vai lá pegar sua esposa, Seno. Traz ela aqui. Ei, Ramandarabagasherga. Vem pro altar, vem pro altar. Pode subir, meu irmão. Você é da mesa. Quem crê, irmãos, no poder de Deus? O cenário pode não ser favorável, mas o resultado do Senhor, mediante o relacionamento da mesa, ele aparece, ele acontece. Já passa da hora, Seno. Meu irmão, nem que for a força, eu te taco naquele tanque esse ano. Ah, a velha criatura vai ficar lá. Está aceitando mesmo, Senhor? Você quer mesmo, Senhor? Tem lugar na mesa. Declare! E pode se assentar, e venha, não demore. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Corre pra cá. Esperando. Tem mais alguém? Aqui é o teu Declare! lugar. Declare. Vê se tem alguém do teu lado aí que precisa. Tem lugar na mesa. Pode se assentar. Chame. Venha, não demore. Estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Senhor Jesus, eu, Seu nome todo, Damasceno, Damasceno de Souza Filho, te recebo te recebo e te reconheço como meu Senhor e Salvador da minha vida. e Salvador da minha vida. Senhor Jesus, Entrego a ti entrego a Ti a minha vida e também toda a minha casa, minha esposa, meus filhos, meus netos, tudo que é meu. entrego aos teus cuidados. Entrego aos Teus cuidados. Peço a Tua ajuda Para seguir firme para servir nesta nova jornada. Apenas fique quieto. Estende a mão para cá, igreja. Pai, em nome de Jesus. Aqui o teu servo, eu digo servo. Porque o trabalho das mãos dele era visível, mas o coração precisava ser alcançado. E hoje ele te confessou diante da tua igreja, diante do seu altar. Por autenticação ele recebe o título de ser chamado Filho de Deus. E hoje não é só os trabalhos das mãos, mas o Senhor alcança o seu coração.
Entregamos aos teus cuidados essas vidas. Nos dê condição e sabedoria para cuidar, para tratar e naquele grande dia apresentar a vida do Damasceno a ti, Senhor. Abençoa o teu servo sobremodo e toda a sua casa, em nome de Jesus. Quem tem palma, quem tem glória, quem tem aleluia, abraça aqui nesse homem aqui. É lá, pastor Anderson, abraça esse homem, por gentileza.